Apaixonante, né? O tema dos cães idosos, os nossos peludos que vão ficando velhinhos. Bom, gente, o intuito aqui de fazer essas lives é que vocês tenham as ferramentas para poder ajudá-los, né, nessa fase da vida. Essa fase que é uma fase mais difícil mesmo. Para que eles tenham sempre uma vida feliz e que a gente possa prolongar, né, aumentar a longevidade desses bichos. Bom, vou me apresentar novamente, para quem não me conhece e para quem já me conhece, eu sou o Carlos Vogas, tio Carlos, sou médico veterinário, graduado em Medicina Veterinária pela UFMG há 29 anos, né? Eu me dedico diariamente à clínica, cirurgia dos pequenos animais, atualmente com foco da geriatria para cães. O tema de hoje é o meu pet idoso. Eu acho que ele está desanimado e quietinho. E agora? Isso é normal ou isso não é normal? É um tema complexo, né, gente? A gente sabe, todos sabem, que com a avançada idade, desculpem, só um segundo, eu estou no hospital acabando um plantão, se vocês ouviram algum barulho, algum latido aí, não se assustem, tá? Então é isso, com a avançada idade, o que acontece às vezes, que é muito normal, é esse animal ficar realmente mais sonolento, mais quietinho, um pouco mais, digamos assim, preguiçoso. Essas coisas são normais, né? Agora, é sobre isso que eu vou falar. Vou falar um pouco do que é normal com a avançada idade e do que pode ser uma alteração de saúde, né? O que realmente pode ser preocupante. Eu acho que saber interpretar se o que está acontecendo é normal ou não, sabendo isso, você certamente vai decidir a hora certa de levar esse cachorro ao veterinário. Bom, e assim você vai poder direcionar melhor a consulta veterinária. Você vai poder ter embasamento para saber o que está sendo feito com o seu cão e assim você vai poupar com certeza tempo e dinheiro. Isso é importante, né? Levar o cão ao veterinário na hora certa. Nunca eu vou aqui falar para você não fazer isso, né? É sempre importante, ao saber que algo está errado, levar o cão no veterinário. Eu sou médico veterinário e é extremamente importante que as pessoas levem esse cão na hora certa ao veterinário. Agora, é importante saber que hora é essa, né? Será que realmente eu preciso levar esse cão? E se ele tem alguma patologia, que tipo de patologia que ele pode estar apresentando? Bom, eu vou direcionar, eu já sei qual que é o problema, já vou chegar lá no veterinário, podendo ajudá-lo, dando uma anamnese mais precisa. E isso, né, a gente vai aprender aqui nos nossos papos, nos nossos dia a dia aqui das lives que eu estou fazendo. Bom, continuando, né? A vida do cachorro, na idade mais madura, né, no idoso, é bem diferente da vida do filhote e do cão adulto. Os cães, sim, tendem a ficar mais quietos, nem todos vão gostar mais daquela agitação, das brincadeiras, dos exercícios. O metabolismo deles desacelera, né? As células vão ficando mais lentas, e com isso o cão tende assim, a ficar mais parado, menos ativo, dormir mais, ficar mais deitado, e acaba ficando assim um cão mais preguiçoso. Isso é fisiológico, isso é normal, né? É um comportamento normal do passar da idade. Ao ficar mais quieto, mais parado, esse cão tende também a perder a massa magra, né? Tende a perder musculatura. E aí cada vez vai movimentar menos, é uma bola de neve, né? Fica mais quieto, movimenta menos, perde massa, tende a ficar mais quieto. Mas isso são situações normais. Isso não é anormal. E é por isso que eu digo, eu sempre falo, é muito importante que você que tem um cão 8+, né, um cão geriátrico, que você, como um bom tutor, conheça bem esse seu cachorro, seu peludinho. Fique atento às mudanças do seu comportamento. Conhecer
e observar os hábitos do seu cão é a grande chave para esse processo. Você sabe qual é o hábito daquele cachorro? Sim, ele está mais dorminhoco, ele está mais sonolento, mas isso é o normal dele, não alterou muito. Ele movimenta menos, mas movimenta quando é estimulado. Existem estímulos que a gente vai recomendar, mas ele está movimentando. Então, assim, saber o que está acontecendo, conhecer o seu cão, a maioria dos tutores conhece muito bem, mas dedique-se a isso, né? Procure conhecer. Bom, mas e esse sescão que não costuma ser tão quieto, tão parado, e agora ultimamente começou a ficar mais desanimado? Bom, aí é a hora de ficar atento, né? Isso pode ser um sinal de que algo não vai bem. Agora, antes de pensar que isso é um problema sério de saúde, é fundamental que você repare bem nesse seu animal, para que você possa identificar se algumas alterações que estão acontecendo são realmente sinais clínicos. Se esses sinais clínicos estão ocorrendo, se é uma alteração realmente patológica, está acontecendo uma coisa errada com o meu cão. Acho que agora é hora sim de interferir. Identificando isso, identificando esses sinais que estão ocorrendo, e aí então sim, você vai procurar a ajuda do médico veterinário. Agora, às vezes são alterações que você não observava, passou a observar, que são normais, fisiológicas da idade, né? Então, a primeira recomendação que eu passo, você quer economizar, não é economizar com o veterinário, mas economizar em tempo de vida do seu cão. Se você quer, passe a observar melhor esse cão 8+, né? Como eu disse, é normal que ele fique mais quieto, é normal que ele fique mais parado, é normal que ele se exercite menos, até que ele se alimente um pouco menos. Mas, quando as coisas saírem do controle, esse normal deixar de ser normal, sim, aí é a hora de procurar o veterinário, né? Bom, os principais sinais que eu acredito que são importantes de serem observados e que no dia a dia normalmente não acontece. A falta de apetite extrema. Bom, meu cão é idoso, ele come menos, mas ele agora realmente não está comendo quase nada. Ele perdeu muito do apetite, eu estou tendo que botar agrado, ele só está comendo porcaria, coisas que não deve. Esse é um sinal clínico importante. Bom, meu cão já está idoso, mas ele está urinando muito mais do que o normal, muito mais do que ele urinava antigamente. Esse é um outro sinal. É mais uma dica. Isso não é normal. Diversas patologias podem levar a essa sintomatologia. Se você conseguiu observar isso, ótimo. Já é uma patologia que pode estar acontecendo. Hora de levar ao veterinário e passar isso para ele. Bom, outra situação. Meu cão agora passou a urinar muito menos. Ele passa muito tempo sem urinar. Mais uma patologia, mais um sinal de uma patologia, mais uma observação, né? O excesso de ingestão hídrica. Meu cão está bebendo muito, mas muito mais água do que o normal. Também são sinais de alterações que não são alterações normais, né? Aquelas alterações fisiológicas do cão mais idoso. Beber muita água, aumentar a ingestão hídrica de uma hora para outra, é um outro sinal de que as coisas não estão bem. Hora de procurar o veterinário. Bom, ele está se cansando com muita facilidade. Qualquer exercício, por mínimo que seja, o meu cão fica extremamente ofegante. E às vezes tosse, às vezes está até ficando roxinho. Chegou até a desmaiar. É evidente que isso não é normal, né? Mas não espere que as coisas fujam totalmente do controle. Meu cão está mais cansado que o normal. Realmente, mesmo pouco ele está mais cansado que o normal, está na hora de procurar o veterinário, né? Bom, uma coisa muito importante. Eu pego no meu cãozinho e ele reclama de dor. Isso vale para qualquer idade, mas no idoso isso é muito comum de acontecer. Só de eu pegar, ele reclama, ele chora, ele grita. Não é normal. Isso também é sinal de um processo patológico. Vamos ficar atentos, né?
Resistir a passear. O meu cão gostava muito de passear, forçava, puxava, e agora ele anda como se não quisesse. Às vezes deita no chão, às vezes quer voltar para casa muito cedo. Eu não consigo andar meio quarteirão com ele, e antes eram vários. Mais um sinal de que as coisas não estão bem, né? Essa intolerância ao exercício é um sinal de que as coisas estão indo mal, né? Resistir de ir passear é mais um sinal de que as coisas não estão indo bem. Então essas são algumas alterações, né? Entre outras, tosse excessiva. O meu cão idoso, e antes ele engasgava ocasionalmente, agora ele tosse muito. Tem coisa errada. Engasgos ocasionais na hora da ingestão hídrica ou na hora da ingestão de alimento. Meu cachorro não fazia isso. E agora ele ao beber água ele engasga com muita facilidade, às vezes até tosse. Mais uma alteração, né? Mais um sinal de que as coisas não estão indo bem. Outras situações. Meu cão agora está movimentando excessivamente. Ele está agitado, principalmente em horas que ele não ficava, à noite. Está andando em círculos. Às vezes vocaliza. Bom, esses são sinais de que algo patológico pode estar acontecendo. Todos esses sinais que eu acabei de passar para vocês são sinais de que as coisas estão andando mal. Que o que pode estar acontecendo não é fisiológico. Não é apenas da idade. Meu cão não está idoso e está com esses sintomas. São sintomas de que alguma coisa está errada. E que eu preciso realmente levar o meu cão a um médico veterinário. E o médico veterinário, com você tendo a visualização, com você entendendo o que está acontecendo e sabendo exatamente o que está errado, você vai ter um direcionamento melhor na consulta. E, consequentemente, essa consulta ela vai ser mais enxuta. Você vai acabar gastando menos. E o veterinário vai ter uma grande facilidade, né? Você vai estar ajudando esse veterinário. Então, ficar de olho, né? Aprender no dia a dia o que é certo e o que é errado. O que o meu cão está apresentando hoje que ele não apresentava antes? Essas alterações que eu falei, todas elas são alterações onde, caso você observe, acho que é a hora, sim, é a hora da gente procurar um veterinário. Isso não é um processo natural do envelhecimento. Isso é um processo de alteração patológica. Bom, gente, muitos outros sinais também podem indicar que a saúde do pet não vai bem. E é somente prestando atenção nesses hábitos do dia a dia, do seu cão, só assim que você vai poder notar, né, quando as coisas não estiverem indo bem. Quando houver a mudança, sabendo que o seu cão no dia a dia faz, quando essa mudança acontecer, você vai saber que está errado. Bom, e aí fica fácil. Aos primeiros sinais dessas mudanças, você vai levá-lo ao veterinário. E assim, você vai se certificar do que pode estar acontecendo com esse pet. O seu cão tem um problema, ou não. Você pode sair da consulta mais tranquilo, mas provavelmente vai descobrir, através dessa observação, qual que é a patologia. E descobrindo essa patologia cedo, rápido, você só tem a ganhar. Primeiro que as coisas não vão avançar. Essa patologia, seja ela qual for, ela não vai ficar mais grave e mais crônica. Segundo, que provavelmente para dar o diagnóstico, o veterinário vai precisar de menos exames laboratoriais, de imagem. Então você vai economizar com isso também. E o terceiro, que normalmente o animal que tem uma patologia inicial, o tratamento é um tratamento menos custoso, é um tratamento menos agressivo e às vezes mais enxuto. O número de medicamentos é muito melhor. E é isso então, né? Teve problema, conheço o meu pet, sei o que ele faz no dia a dia e apresentou determinada alteração que eu acho que pode ser patológica. Vou levar o cão para um especialista, um veterinário especialista, né? Inicialmente o clínico, mas pode ser que eu já possa levar ele para o especialista, né? E aí, com isso, a situação vai ser menos delicada, porque toda situação para o idoso é mais delicada. Isso vale para nós humanos e isso vale para todos os animais e para o cãozinho também.
os processos regenerativos do idoso, eles são muito mais lentos. E os processos degenerativos são muito mais rápidos. Ou seja, no popular, o que fica ruim bem rápido e fácil. E para melhorar o que está ruim é bem difícil e lento. Então, prestar atenção e ver o que está acontecendo é sempre muito importante. Porque, com certeza, você vai ganhar tempo e vai poupar dinheiro. Descobrindo as coisas cedo. Bom, quais as causas, né, dessas alterações que você falou, doutor Carlos? Tio Carlos, né? Acho melhor. Bom, as doenças físicas, né? Os cães idosos, pelo desgaste fisiológico, eles são mais propensos a desenvolver diversas doenças. As doenças físicas, como as insuficiências, os problemas cardíacos, as alterações neurológicas, né? Os neurônios tendem a ter um processo degenerativo mais rápido. Então, esses processos, essas doenças neurológicas tendem a acontecer bem mais rápido. Isso pode causar dor, fadiga, diminuição da energia. Essas alterações, né, patológicas vão levar a isso tudo. Então, se o seu cão está reclamando de dor, está ficando muito cansado, isso pode ser um problema neurológico, isso pode ser um problema cardíaco. Você não tem necessidade, você não é veterinário, você não tem que dar o diagnóstico, mas é bom que você vá ao veterinário já indicando a ele o que está acontecendo de uma forma mais clara. Doutor, meu cachorro não tossia e agora sim está tossindo com mais frequência. É um dado importante. Outra situação patológica que pode causar tudo isso, né? Uma situação que eu até já falei num Reels que eu postei no Instagram, que é a síndrome da disfunção cognitiva. Né? O que é a síndrome da disfunção cognitiva? É Alzheimer de cachorro. Um cão com Alzheimer vai ter essa vocalização, esse andar em círculos, ele vai se sentir incomodado, como se estivesse chorando, gritando. E essa síndrome da disfunção cognitiva, ela vai causar essas alterações e esse cão vai ter muitas mudanças, principalmente comportamentais. Né? Esse cão passa a se esquecer das coisas. Esse esquecimento, às vezes, gente, chega no ponto dele esquecer de beber água, de se alimentar. É comum a gente atender cães com síndrome de disfunção cognitiva desidratados, simplesmente porque esqueceram de beber água. Essa desorientação, ela tende a ser progressiva, né? Principalmente as alterações de sono, eles passam a dormir muito, mas acordar e ficar agitado em horas que não ficaram. Essa é mais uma patologia importante e que, se você é atento e observa esses sinais iniciais, você já vai ao veterinário direcionando para isso. Doutor, meu cachorro está trocando o dia pela noite. Começou há pouco tempo. Às vezes é como se ele tivesse perdido, às vezes não me reconhece. Se pega no começo, a síndrome da disfunção cognitiva, como toda patologia, ao ser diagnosticada precocemente, ela tem um tratamento e uma melhora comportamental do cão muito boa. Então é mais uma alteração patológica que, se você descobrir cedo, com certeza vai ajudar. Outra situação que pode levar a essas alterações que eu disse, né, prostração excessiva, o animal que fica mais quieto, às vezes deixa de comer, é a depressão. Mas cachorro tem depressão? Putz, não é possível, isso é frescura. Não. Assim como nós, os cães podem sofrer de depressão. A depressão do cão, ela se manifesta normalmente por apatia, tristeza mesmo, né? A tristeza. O animal perde o interesse por atividades, ele deixa de brincar. Mas depressão por quê? Existem vários fatores que podem levar o cão a ter uma depressão. A perda de um outro cãozinho, né? Um companheiro dele. A gente no dia a dia vê isso. Eu tinha 2 cães e um veio a óbito. E o outro parou de comer, parou de brincar. Ele está com depressão e precisa de tratamento. A perda de um ente querido, uma pessoa da família que se foi. E esse cão, que era extremamente ligado a ele, sim, entra em depressão. Também fica triste. Então é mais
uma alteração, a depressão, que se você dá o diagnóstico, se você consegue, diagnóstico não, desculpa, né, gente? Diagnóstico quem dá é o veterinário. Mas se você consegue visualizar e dizer para o veterinário o que está acontecendo, com certeza essa é uma situação que pode ser melhorada e muito com medicação. Bom, as alterações articulares, né? As dores nas articulações, elas são bem comuns nos cães idosos. Normalmente elas vão causar uma dificuldade para o cão se mover, dificuldade para andar, principalmente dificuldade para levantar e para deitar. É aquele cão que custa levantar o idoso, ou que se joga na hora de deitar. Essas alterações articulares iniciais, as artrites, são visíveis. E normalmente o que acontece inicialmente é o cão fica mais quieto, o cão está mais parado, o cão deixa de comer, deixa de brincar, mas tem essa alteração. Ele está levantando com dificuldade, ele está deitando com dificuldade, ele está se jogando. Bom, essas alterações podem ajudar muito na hora da consulta veterinária, né? Você pode às vezes até filmar, isso ajuda muito. Isso é uma situação comum no dia a dia do cão, né, idoso. As artrites que podem virar artroses, né? A diferença da artrite é um processo mais agudo, é um processo inflamatório, tem muita dor. A artrose já é o desgaste mais acentuado, é a perda da função articular, é o cão que realmente pode até parar de andar por conta disso. Então, é mais uma alteração que, se você souber o que está acontecendo, se você conhece o seu cão e vê que isso está acontecendo e leva o animal de forma precoce ao veterinário, com certeza vai ser bom para o cão e você também vai economizar. Bom, gente, o que é correto, né? O que você deve fazer? É isso que eu estou falando, né? Observar que, além do comportamento quieto, está muito quieto, está muito parado, procure esses outros sinais. Esses sinais que estão acontecendo, essa falta de apetite, por exemplo. Bom, ele não está só quieto e mais parado e mais dorminhoco, ele está quieto, parado, dorminhoco e também está comendo muito pouco. Tá errado. Ele está quieto, está parado, mas agora ele tem uma dificuldade para andar. Ele anda com dificuldade, ele tem dificuldade de se levantar, ele está custando a se sentar. Mais uma alteração que você observou. As mudanças no sono ou no comportamento. Ele é um cão que às vezes fica olhando para a parede como se estivesse perdido. Ou ele dorme muito, parece que morreu. Às vezes eu tenho até que cutucar. Assusto. Meu cachorro morreu. Não, ele só está dormindo profundamente. Mas de repente levanta e sai andando como se estivesse perdido, como se estivesse desorientado. É mais uma alteração que não deve acontecer, que se acontecer você já sabe. Isso não é normal, né? Outra alteração, né? Os problemas de pele, né? A pele do meu cão está ficando, ele está mais quieto, ele está mais parado, mas agora ele está com a pele seca, o pelo está caindo com muita facilidade, tem umas áreas do corpo que estão ficando sem pelo, ele tem uma alopecia localizada, é o nome disso. Mais uma alteração que você viu, que você observou, porque você conhece seu cão. E isso pode ajudar muito, né? De cara eu já falo para vocês que para o idoso muita coisa tem que alterar, né? A rotina da gente com os cuidados tem que ser alterada. Como assim a gente tem que alterar a rotina? A gente tem que se adaptar a essa rotina de um cão que está mais sonolento, mais preguiçoso e que já tem algum desgaste ou outro articular, alguma alteração fisiológica patológica, e a gente tem que se adaptar a isso, né? Então assim, qual que é essa rotina? Se ele tem dificuldade para se locomover, se ele está com preguiça, você vai adaptar a rotina de exercício. Começa a fazer os passeios que você fazia, mas faça os passeios mais curtos. Evite subidas e descidas muito fortes, né? Íngremes, né? Evite isso. Evite as altas temperaturas do dia. Isso também é muito importante, né? Às vezes você vai passear numa hora que o dia está muito quente, e esse cachorro, que já pode ter um problema cardíaco, pode ter um aumento da pressão sanguínea e isso pode levar a uma consequência. Mesma coisa muito frio. A gente sabe que na época do frio, até nós humanos, né, que temos problemas articulares, sentimos mais dor nas articulações. Os líquidos sinoviais que lubrificam as articulações, eles tendem a ficar mais densos. E com isso,
a lubrificação fica pior. E para quem tem dor articular, essa dor aumenta. Então eu vou evitar essas horas mais frias do dia no passeio com o meu cão também, né? Isso tudo é importante. Você vai continuar assim, oferecendo atividades para esse cão. É importante que ele faça as atividades, as atividades físicas que eu estou falando. Mesmo que ele esteja mais quieto, mais paradinho, fazer com que ele se movimente é muito importante. E é sempre importante oferecer atividades que ele goste, que o estimulem, né, mentalmente. Como assim? Jogos, brincadeiras, continuar brincando de cabo de guerra, né? Fazer exercício com ele de uma forma mais tranquila, mas estimule. Não é porque ele é idoso que ele tem que parar de brincar, é que ele tem que parar de se exercitar. É importante que ele se exercite, né? Aqueles Kongs, não sei se vocês conhecem os Kongs, né? São aqueles artefatos de borracha furadinhos, cheios de buraquinhos, né? E lá dentro a gente põe petiscos, né? Às vezes até ração. E esse Kong, ele distrai muito o cão, ele morde, brinca, ele tenta tirar o alimento ali de dentro, ele se esforça até mentalmente para fazer isso. É uma atividade interessante para esse cão idoso, né? Os brinquedos também, que ele já gostava, ele tem que continuar gostando, estimule, ofereça os brinquedos, ofereça às vezes petiscos. Eu digo esses petiscos que o cachorro morde para evitar tártaro, né? Comum da gente oferecer para o cão. Continue oferecendo. Doutor Carlos, mas ele já não está bem, os dentinhos não estão bons. Mais um motivo para que você ofereça, né? Ele vai se distrair, isso vai ajudar na limpeza oral e evitar que ele tenha gengivite. Uma coisa importante, né, gente? O meu cão está idoso, já anda com dificuldade, já não enxerga tão bem. Bom, é importante providenciar um ambiente mais seguro, né? Você tem que garantir que esse ambiente que ele viva seja um ambiente seguro e mais confortável possível. Ele tem que ter um acesso fácil à água, ele tem que ter um acesso fácil à comida, um ambiente de preferência longe de estresse fisiológico, mais confortável, menos quente ou menos frio, né? Se eu tenho uma escada longa em casa e ele tem que subir, por exemplo, para beber água, deixe mais fontes de água embaixo. Ele gosta de subir na minha cama. Ele ama dormir comigo, mas ele não está dando mais conta de fazer isso, porque a altura ficou muita para ele, a minha cama é alta. Bom, coloca uma rampa, existem diversas no mercado. Essa rampinha vai ajudá-lo a subir e a descer as escadas e evitar os atritos, principalmente graves no cão idoso. Então, preparar o ambiente, ajudá-lo nessa situação do dia a dia, dentro de casa, dando conforto, é sempre muito importante, né? Por quê? É importante ressaltar que cada cão é único. Isso é importante, né, gente? E que cada cão vai ter o seu comportamento. Tem cães que são naturalmente quietos demais. E tem cães que nem tanto. Então, ajuste isso através da observação do seu cão. Mas o meu cãozinho, ele sempre fica muito quieto, sempre foi assim, não mudou nada. Ótimo, tá tudo ok. Bom, meu cãozinho não era tão quieto assim e agora está ficando quieto demais. Opa, pode ter uma coisa errada. Associado às outras alterações que eu disse, está mais quieto e está ofegante, está mais quieto e está bebendo mais água, está mais quieto e está urinando muito mais do que urinava antes, está mais quieto e está tossindo. Bom, isso é o sinal de alerta, né? Essas são situações muito importantes. O que eu quero dizer para vocês aqui, e as dicas que eu estou dando, é que a gente precisa ter o contato mais íntimo com o nosso cão. E vocês têm. Hoje, o cão é um companheiro que vive dentro de casa. E a gente observa o dia a dia. E essas dicas que eu estou dando é para que você, sabendo que as coisas estão alteradas, interfira quando houver realmente necessidade. Levar o cão ao veterinário quando realmente precisar. Às vezes não é necessário, mas muitas vezes vai ser. E sabendo o que está fazendo, é muito mais prático e muito mais barato também. Uma coisa importante, gente, que às vezes a gente não leva em consideração
ou que a gente pode pensar assim, mas isso é bobagem. Gente, não há dúvida. A gente que convive com cães e as pessoas que têm cães há muito tempo, a gente sabe, o humano feliz é um cão feliz. A gente precisa se cuidar, né? Cuide-se, cuide da sua própria saúde física, cuide da sua saúde mental. Sinta-se bem, procure fazer atividades físicas, procure se alimentar bem, procure estar bem, procure estar saudável, física e mentalmente. A gente sabe muito bem o tanto que os cães sentem o que a gente passa para eles, né? E aí, quando a gente está triste, quando o tutor está triste, quando esse tutor não está feliz, não está satisfeito, esse animal vai absorver muito disso. Então, como os cães sentem muito que os seus humanos, né, seus tutores estão tristes, e por conta desse excesso de companheirismo deles com a gente, essa ligação íntima, eles acabam absorvendo muito esse sentimento de tristeza, de angústia. Então, se você está triste, você vai passar isso para o seu cão. Então, é difícil dar um conselho. Fique feliz, não é tão simples assim, mas procure ficar. Procure se cuidar, porque quando a gente está feliz, quem está à nossa volta também fica. E os nossos animaizinhos, os nossos cães vão ficar também. Hoje é uma dica que fica para você, né? O veterinário passando a dica para o tutor. Cuide-se, né? Seu cão sente que você está bem e ele fica bem também. Bom, gente, já temos aqui mais de meia hora de live. Hoje é uma live que eu estou fazendo aqui dentro do hospital. Vocês devem estar ouvindo alguns barulhos, não sei. E no fim de plantão. Essas lives eu estou fazendo com esse intuito de tentar passar para muita gente, mais gente do que eu consigo aqui no dia a dia de atendimento, passar dicas de cuidados com os cães sênior, né? Os cães 8+, os cães idosos, os pacientes geriátricos. Eu gostaria que as pessoas aprendessem um pouco e que as pessoas coloquem em prática, né, o que eu consigo passar. Sei que não é muito, não é fácil, mas a gente vai continuar, né? A dica principal é isso, gente. Bora começar a fazer isso juntos, né? Vamos passar a observar os nossos peludinhos mais idosos, observar com mais critério e carinho, saber dos seus hábitos, saber dos seus costumes, ver como eles passam o dia. Bom, e assim a gente pode decidir se tem alguma coisa errada acontecendo. E após decisão de que a coisa está errada, aí sim levá-lo ao veterinário. E aí é a hora do cuidado que você vai ter com o seu cão através da consulta veterinária. Mas é sempre importante observar, né? E é isso, né? Eu fico feliz de estar aqui com vocês, de poder passar um pouquinho desses meus longos 29 anos de clínica veterinária, né? E de cuidados com pets, né? Eu também sou tutor de pet. Sempre tive cães desde a minha infância e sempre tive cães com muita longevidade, graças a Deus. Uma coisa que eu postei ontem, né, o chamado para essa live, foi uma foto das minhas duas últimas fofas, minhas bulldogs que faleceram já velhinhas. Ambas tiveram câncer, né, e o câncer é uma doença ingrata, né, silenciosa às vezes, mas ingrata. E nas duas ele foi muito agressivo. Eram irmãs e as duas morreram de câncer. Mas eu tenho uma tranquilidade e uma consciência bem tranquila de que elas foram muito felizes ao longo da vida. Todos nós que convivemos com elas, cuidamos muito bem delas e tiveram essa vida feliz e longa. Espero que eu possa ajudá-los a que vocês tenham essa tranquilidade também, né? De ter a consciência do que está fazendo e saber que esses velhinhos precisam da nossa ajuda. E que se a gente souber um pouquinho do que fazer, a gente vai estar ajudando e muito esses cãezinhos, né? Bom, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se o que eu estou passando para vocês é algo que vocês acham que é interessante,
eu peço aqui, por favor, dê um like, compartilhe com alguém que também ama o seu cãozinho que nem seja velho, mas que está ficando mais velho, né? Compartilhe, é importante. Bom, não deixe de mandar seu comentário aqui também. Faça seu comentário. Eu não gostei da live, você não abordou o tema X que eu gostaria. Eu não estou entendendo, eu não sou veterinário, eu não consigo compreender, você não está sendo claro demais. Me conta, né? Qual que é a sua dúvida? Me conta também, qual que é o tema que você gostaria de ver nos próximos episódios, nas próximas lives? O que vocês gostariam de ouvir? É isso, né? Não esqueça de curtir, não esqueça de seguir o perfil, ativar os sininhos, para que você tenha todo o meu conteúdo, para que você não perca nada. E já antecipando o convite aqui, né? A live eu vou tentar sempre fazer às terças e quintas. Nem sempre vai ser possível. Essa vida de plantão é meio complexa. Às vezes a gente tem que dar um plantão a mais, um plantão a menos. Então eu não consigo às vezes fechar toda quinta à noite. Mas vou tentar seguir. A próxima terça, a nossa live da matina, né? Às 6:30 da manhã teremos mais uma live com esse tema dos cães idosos, né? Economizando com o tio Carlos. Vai ser às 6:30 da manhã. E eu espero que você esteja aqui comigo. Sempre. Espero que na terça vê-los novamente. E é isso, gente. Um grande abraço a todos. Um feliz dia dos namorados a todos. Um beijo a todos os namorados e namoradas. E um beijo para o meu amor, para a Daniele. Fica aqui um beijo para ela que tem me ajudado muito. E que vocês fiquem bem. Vejo vocês na terça, às 6:30 da manhã. Um forte abraço e conto com a colaboração de todos. Fiquem com Deus.